Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Este é o canal Cido Assis. Se você aprecia aqui, os vídeos que eu posto nesse canal, então eu vou pedindo que você ajude aí com o joinha e se estiver vindo pela primeira vez, também se inscreva no canal. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão que tem a ver com o assunto, O assunto tem a ver com a ideologia, tá certo? Não vou aqui fazer uma exposição para vocês a respeito de ideologia, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Vou até tentar ver se eu consigo, de repente, localizar esse vídeo e deixar aí na descrição, em que eu trato, tá? Nesse vídeo sobre o livro da Marilena Chaui, O que é Ideologia, tá? Aí eu peço a vocês que, de repente, assistam o vídeo e também leiam o livro, tá? Esse livrinho da coleção Primeiros Passos, muito bom, tá? O que é Ideologia, da Marilena Chaui. Até hoje eu acho assim, que um dos melhores livros, tá? Tratando sobre ideologia é da Marilena Chaui. A gente sabe que tem uma diversidade de livros por aí, mas esse aqui da Marilena Chaui, garanto para vocês que ele é bem mais completo, tem uma reflexão bem mais interessante, tá? E mais compreensível também. Muito bem. Esses dias, como eu também tenho, eu tenho também um canal, lá no TikTok, tá? Eu também estou lá no TikTok. E constantemente está me vindo, sabe? Igual penso que qualquer um de vocês deve acontecer isso também. Às vezes vídeos, que a gente não escolhe, quer dizer, não se inscreve, nesses canais e eles acabam aparecendo pra gente. E aí me apareceu essa senhora aqui que eu só vou mostrar a imagem dela. Eu não pretendo aqui fazer e nem mostrar vídeo dela, nem fazer comentário, tá? Que é essa senhora aqui, né? O nome dela é Cíntia Chagas, que tá lá no TikTok, Cíntia Chagas Português. Primeira vez que eu assisti o vídeo dessa senhora, eu comecei a observar, que ela estava meio que ensinando, ensinando para quem acompanha ela, tudo mais, coisas corriqueiras, por exemplo, da língua portuguesa, o falar correto, que eu acho isso interessante, eu acho que isso é legal, É legal, você já vi, inclusive, diversos vídeos, até no Instagram, das pessoas que às vezes anotam no quadro, Anota ali no quadro sobre a forma correta do uso da linguagem, aquela coisa toda. Penso que tudo isso faz parte de um aprendizado, Às vezes até a gente, às vezes que lida com leituras, escreve e tudo mais, a gente vai esquecendo muita coisa. Então, quando você se depara com algumas coisas que vem nos dizer, por exemplo, o uso do porquê, o porquê junto, o porquê separado, em que momento que a gente usa esse porquê, é interessante. Aí passou uns dias, por acaso eu assisti, alguns vídeos que foi me aparecendo lá, toda vez que você entra, na timeline lá do TikTok, aí a primeira que aparece é dessa senhora, essa Cíntia. Eu comecei a ver umas coisas assim, absurdas. Absurdas mesmo, tá? Aí eu vi um vídeo que correu por aí, eu acho que esse vídeo ainda está sendo assistido por muita gente, quando ela fala da Janja, Eu comecei a perceber assim a forma dela tratar assim eu comecei a ver assim a maneira como ela utiliza então, no uso dessa questão da língua portuguesa, da linguagem, essa coisa toda, como que ela se aproveita desse tipo de situação para poder desqualificar as pessoas. Aí ela vai tratar da competência, não é bem o termo competência, porque a competência é o que eu vou falar aqui depois, tá? Que eu vou tratar sobre a ideologia da competência, porque eu vendo o vídeo dessa senhora me chamou a atenção de repente eu trazer aqui para vocês a respeito sobre a ideologia da competência que é tratada pela filósofa Marilena Chaui. Mas a questão tem a ver com a elegância, A todo momento se você acompanhar lá no canal dela, vocês vão ver, ela falando, tá? Ela tratando assim sobre
diversos pronomes pessoais, tratamentos pessoais, né? Como que em alguns momentos, conforme o jeito que você trata, por exemplo, as pessoas, você estaria então dentro do campo daquilo que não é charmoso, por exemplo, que não faz parte da elegância, né? Aquilo então, conforme o seu jeito, inclusive ela vai mostrar lá a maneira de você sentar, por exemplo, de você se sentar em determinados lugares, como que é a elegância da forma de você sentar num determinado lugar, como que é deselegante você sentar de determinados jeitos em diversos lugares. E aí, enfim, você vai percebendo assim que tem uma série de coisas que faz parte, inclusive, hoje em dia, né, popularmente falando, da população de um modo geral, a maneira das pessoas usar a gíria, por exemplo, né, em determinadas regiões se utiliza muito, né, o linguajar da gíria e assim por diante. E aí ela vai, então, desmontando tudo isso que está aí presente na sociedade. O que ela vai dizer que, então, essas formas de você usar gíria, de você determinados nomes, né, que você vai usar, é deselegante, tá? Mas aí você chega num ponto, né, desse vídeo, o vídeo dela aí que com certeza bombou bastante, o que ela vai tratar sobre a Janja, né? E ela desqualifica completamente esse uso, né? Esse uso da palavra Janja, se referindo à primeira-dama, né? Então, ela acha deselegante, só que a maneira dela tratar sobre isso, né, sobre a questão da Janja, a gente vai percebendo que tem uma desqualificação ali, né? É como se fosse um nível muito baixo, né? É como se a Janja, como sendo uma primeira-dama, né, como sendo esposa do presidente da República, não deveria, ela mesma, inclusive, não se colocar dessa maneira, porque isso é deselegante. Tá certo? Ali, esse tipo de situação se me chamou bastante a atenção. Isso porque, agora eu vou partir para uma outra questão aqui, tá, que eu pretendo realmente assim trazer nesse vídeo, porque a gente tem que entender que aqui no canal também, nós temos assim como objetivo de esclarecer, né, trazer um esclarecimento, né, para as pessoas. Eu quero até pegar esse esclarecimento do Aufklärung, né, o Aufklärung, que é uma palavra alemã, que tem a ver com a tradução de esclarecimento. Só que esse esclarecimento ele não é um esclarecimento de apenas fazer com que as pessoas vejam, né, ou enxergam determinadas situações. Mas o esclarecimento ele está dentro do campo da racionalidade. Isso que é importante. Então eu quero tratar desse tipo de esclarecimento, que está dentro do campo da racionalidade. Quando nós colocamos dentro do campo da racionalidade, a coisa ela é muito mais profunda do que o que podemos imaginar. Ela não é tão simples. Ela exige uma reflexão maior. Esse é o esclarecimento, tá, da Aufklärung. Como eu falei para vocês a respeito da Marilena Chaui, desse livro, O que é Ideologia? A Marilena Chaui, numa parte desse livro, tá, bem mais para o final, ela vai tratar sobre o que ela vai chamar de ideologia da competência. Tá? Da ideologia da competência. Veja que coisa interessante. Porque a ideologia da competência, que a Marilena Chaui ela vai assim aprofundar, tem a ver com o discurso, principalmente esse discurso que ele é empregado, né? Ele é reproduzido de modo especial nos meios de comunicação. É claro que não é só sobre isso que ela vai falar sobre a ideologia da competência. Quando de repente alguém possa me corrigir aqui, né? E dizer assim, não, a Marilena Chaui, ela tem alguns assuntos ali que ela vai tratar sobre a ideologia da competência, mas eu quero pegar apenas esse ponto que ela vai falar sobre os meios de comunicação, né? É claro que a ideologia da competência, ela vai tratar sobre os especialistas, né? Sobre essa autoridade do conhecimento, da verdade, que são atribuídos aos especialistas e que a maioria da população, por exemplo, é obrigado a engolir, né,
é obrigado a digerir aquilo que os especialistas falam, mandam e assim por diante. Mas eu quero pegar esse ponto por conta dessa senhora, dessa Cíntia, tá? Sobre a ideologia da competência. Nós precisamos tomar assim muito cuidado, né, com essa questão, porque a Marilena Chaui ela vai chamar a atenção de que por trás dessa ideologia da competência, principalmente das mídias sociais, tá? Hoje nós temos as redes sociais, né? A internet, essa coisa toda, os meios de comunicação de um modo geral, é sempre passado assim aquela ideia de que tudo o que a gente vê ali, o que é dito ali, o que é mostrado, é como se fosse verdadeiro, tá? E não apenas isso. É como se fosse que a verdade está ali, tá? É como se a normalidade, por exemplo, da sociedade, como se, que o correto e o certo é aquilo que é mostrado, que é nos apresentado nesses meios. É aqui que está a questão da ideologia da competência. Então, você vai ver também, isso pode acontecer em jornais, né, em jornais de renome. Nós temos um jornal nacional, por exemplo, da Globo, né, onde você vai ver ali, né, um grupo de jornalistas, de comunicadores, né, de repórteres e assim por diante. E como é uma Rede Globo, então uma Rede Globo ela deve chamar muita atenção. Então tudo que é passado ali, tudo que a população de modo geral vai ali e assiste, então elas acabam encarando como se tudo aquilo dali fosse verdadeiro. Não apenas verdadeiro, mas como se fosse normal. Como se fosse algo que está nos ensinando, está ditando a regra para nós de como que nós devemos nos portar, nos comportar ou agir no contexto da nossa sociedade. Então, essa é a competência. Quando você foge a tudo isso, você age de uma outra maneira, tá? Que foge a todo esse contexto, significa que você, então, é um incompetente, né? Você não tem competência, você é um incompetente. Essa é a grande realidade. Agora, voltando para a senhora, né? Para a Cíntia, porque é o seguinte, nós temos que entender uma situação assim. Se você pegar todo o contexto histórico da nossa sociedade, e isso é muito bom também a gente trazer, né, sempre presente, o filósofo Friedrich Nietzsche, tá? O filósofo Friedrich Nietzsche, tá? O filósofo alemão, o Nietzsche, né? O Nietzsche que ele vai escrever sobre a moral, ele vai produzir, inclusive, um livro, que é a Genealogia da Moral, e ele produz outros livros também dentro desse campo da moral. Mas é importante nós entendermos ali o quanto que o Nietzsche ele vai apresentar que muitas regras morais, tá, que nós, hoje em dia, nós temos, está aí presente na nossa sociedade, como que essas regras morais, elas surgiram, elas apareceram, e historicamente ela tem todo um contexto histórico do ponto de vista do dominador, ou seja, da burguesia. A burguesia é que produziu tudo isso. E a burguesia, quando eu estou falando aqui a burguesia, eu estou falando da classe dominante na nossa sociedade. A burguesia ela produziu tudo isso porque ela queria demarcar, inclusive, dentro do campo das classes sociais, da divisão de classes sociais que Marx trabalha sobre isso, dentro desse campo da divisão das classes sociais, então você tem uma classe mais rica, mais poderosa. Essa classe, no certo sentido, ela seria uma classe mais competente, uma classe mais elegante, que obrigatoriamente, inclusive, ela tem que se utilizar dessa elegância, né? Basta se você pegar livros até de literatura, novelas e tudo mais, você vai perceber tudo isso que eu estou explicando aqui. Se você pegar desde o período, no Brasil mesmo, período colonial, você vem caminhando, tá? Você vai chegando até o período do Império. O período do Império, por exemplo, isso foi muito forte. Cidades que já se formaram, como Rio de Janeiro, o grande centro desse período, capital, né, do Brasil. Então porque Rio de Janeiro já foi, né, capital do Brasil. Então você tinha esse uso da elegância, tá, que estava muito presente. Mas esse uso da elegância estava presente aonde? Com os burgueses, com a classe mais rica.
Tá? Essa coisa da etiqueta, por exemplo, a etiqueta, né, que obrigatoriamente famílias abastadas, famílias ou pessoas que pertenciam a uma família mais rica, jamais poderia cometer, por exemplo, qualquer gafe ali, qualquer coisa, do mau uso, por exemplo, dos talheres sentados à mesa. E aí tinha a elegância também, que foi assim muito forte, num certo período, de você dominar uma linguagem, uma língua estrangeira, um idioma. O francês, por exemplo, foi muito forte aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então era muito elegante você chegar num determinado espaço, numa festa, qualquer coisa assim, e você, finamente, né, você então ter essa prática. Também tem a palavra fineza, né? Da fineza, era coisa muito fina, coisa muito elegante. E esse tipo de situação está muito presente na nossa sociedade até hoje. Uma pessoa que tem um carro super luxuoso, que tem uma casa super luxuosa, né? Que tem uma roupa, que usa a vestimenta também, era algo assim, isso já vem desde aquele período e se estende até hoje. A fineza, a elegância, era inconcebível e ainda é inconcebível uma pessoa de família riquíssima ir num determinado lugar, numa festa, com uma roupa que seja barata. Isso não pode. Então, aqui nós vamos percebendo então que essas coisas são interessantes, porque é perceptível de que claramente na nossa sociedade nós temos uma divisão social de classes. Quando você vai percebendo tudo isso, você vai percebendo que, mesmo que, apesar que isso existe, né, que não houvesse divisões, por exemplo, cercas ou qualquer coisa assim na cidade, a convivência, o dia a dia, já se mostraria, por exemplo, nessa divisão social de classes. E vocês podem ver que num determinado local é comum, às vezes, você passar numa casa super fina, uma casa rica, você vê um monte de carro ali encostado, é muito difícil você ver um pobre ali. Se o pobre estiver lá, ele está servindo. Ele é o empregado da casa. Então, no fundo, para a gente poder entender que essa senhora, essa Cíntia, ela trabalha ali, é nesse sentido, tá? De mostrar assim que tem uma divisão social de classe muito evidente na nossa sociedade. Tá? E que aí esse uso da linguagem vai também determinando essa divisão social de classe social. Só que aqui vem a ideologia que eu estou passando aqui para vocês, da competência que a Marilena Chaui trata. Porque o que acontece? A ideologia é um instrumento usado pela classe burguesa, que a Marilena Chaui explica sobre isso. É um instrumento de linguagem usado pela classe dominante, que tem o sentido de enganar, de falsear essa realidade que nós temos aí no nosso mundo. Tá? E aonde que está esse falseamento dentro do campo, por exemplo, que essa senhora utiliza? Está porque ela quer, ao mesmo tempo que ela faz uma demarcação, então, que existem os elegantes e os deselegantes, né? Um para cá e outro para lá, né? Ela diz que todo mundo, tá? Aqui vem o campo da ideologia, que todo mundo tem que abraçar ou tem que viver, ou quase que obrigatoriamente viver dessa forma como a classe dominante determina na nossa sociedade. Como que a classe burguesa determina. Porque é essa classe burguesa que determina tudo. É ela que é competente. É ela que vai trazer, que vai mostrar para todos nós o que é ser competente. Ser competente é ter muito dinheiro, por exemplo. É ganhar muito dinheiro. Ser uma pessoa rica, uma pessoa fina. E aí, obrigatoriamente, essa pessoa tem que ser uma pessoa elegante. E aí, em contrapartida, as pessoas mais pobres, as pessoas que não possuem condições, não possuem dinheiro, muitas não têm nem condições de estudo. Então essas pessoas vão viver a vida inteira de uma forma deselegante. Né? Num trato como o dessa senhora, o que ela vê na rua, por exemplo, pessoas, a maneira como a pessoa come, esses moradores de rua, deve ser o fim do mundo. E para muita gente é o fim do mundo.
para a classe burguesa é o fim do mundo. Tá? O que está por trás de tudo isso, de você, né, resolver os problemas da sociedade, é você dar um jeito nessa sujeira, essa sujeira social que são dos mendigos, das pessoas mais pobres que vivem nas ruas. Que na cabeça dessa gente, essas pessoas pobres, que estão por aí, trabalhadoras pobres, elas, num certo sentido, elas só servem quando elas servem, né, servem a essa elite, a essa classe burguesa, quando elas são empregadas, quando o seu trabalho é um trabalho que vai, por exemplo, construir uma belíssima casa para que um burguês, por exemplo, more nessa casa. Mas você só vai servir, você só vai ter sentido enquanto você estiver trabalhando e construindo essa casa. Quando você terminar, você volta na mesma situação e a desvalorização vai ser a mesma. Por exemplo, você nunca vai ter direito de entrar, por exemplo, nessa casa. Se um dia você entrar lá, você é perigoso ser preso, pode ser visto como um ladrão. É dessa maneira que, infelizmente, a nossa sociedade enxerga, de modo especial, pessoas mais pobres, mais sofridas da nossa sociedade. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha contribuído em alguma coisa para poder trazer luz, né? Uma luz no sentido de clarear algumas coisas, para que não deixemos nos enganar por certos discursos, certas coisas que a gente vê por aí. A gente precisa entender qual é o pano de fundo de tudo isso, o que está por trás de tudo isso. Por isso que não é muito fácil um filósofo se enganar com essas conversas fiadas que a gente vê, às vezes a gente vê na internet. Por isso que os coaches da vida também não enganam a gente muito fácil. Esse tal de Pablo Marçal, por exemplo, de maneira nenhuma. Uma conversa fiada com o Pablo Marçal não vai enganar a gente de maneira nenhuma. A gente precisa ter bons olhos e bons óculos para poder enxergar bem as coisas. Ter uma boa lente para poder enxergar bem as coisas. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.